começar esse projeto com o pé direito, não poderia ser diferente. Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios do Bora Produzir ela, mulher, jovem, guerreira, destemida, que tomou o cenário da política nacional na defesa daquilo que acredita. É ela, a nossa vereadora da importante cidade de Colinas e que vem fazendo um mandato exemplar no início dele. Nayara Miranda. Oi, Alexandre, o meu muitíssimo obrigada. Me sinto extremamente honrada em ser a primeira entrevistada desse podcast Bora Produzir, que tem tudo para trazer aí muita informação e com certeza crescimento para a nossa política e informação para a nossa comunidade. Cara, a alegria é nossa poder receber você aqui, você que é jovem, que colocou o nome à disposição, que vem fazendo uma política sem medo e sem arrodeios. É muito disso que a gente acredita no nosso time do Bora Produzir e ainda é do nosso MDB, do nosso 15. Alegria dupla poder lhe ter no Bora Produzir e poder lhe ter no nosso MDB. Com toda certeza. Inclusive, estar no MDB foi uma escolha direcionada pelo teu perfil, Alexandre. Você sabe disso, né? Eu fazia parte de uma outra sigla partidária, mas o teu convite, conhecendo o teu perfil de trabalho, que é muito coerente e que também tem muito a ver com o que eu acredito também, foi o que me trouxe a ingressar no MDB e sabendo da força que ele tem, junto com os seus aliados, cuidando, protegendo, sendo realmente o que a política deve ser, né? Um senso de união, para que a gente tenha uma democracia respeitada no nosso país, trazendo políticas públicas de qualidade para a nossa cidade. Então, eu me sinto muito honrada em fazer parte do MDB e estar ao lado de uma grande liderança como você, que me inspira muito por um mandato político, que é um mandato de presença. De presença, um mandato de escuta. É nisso que eu acredito. Que bacana, Nayara. Olha, esse nosso bate-papo vai ser bem descontraído. Fica bem à vontade. Esse é o meu primeiro também. Vamos aprender juntos aqui como é que faz isso. Mas, sabe, eu acredito que a política do Tocantins precisa disso. A gente precisa estar, de alguma forma, mais presente. Nós já fazemos isso. Você lá em Colinas, fazendo uma entrega absoluta, que eu venho acompanhando, junto com o nosso time lá, caminhando, andando, ouvindo as necessidades. Nós também, no estado do Tocantins, caminhando, diminuindo essas distâncias entre Brasília e o Tocantins. E agora vamos entrar para o digital, né? Para aquilo que ainda nos aproxima ainda mais. Daqui para frente, o Bora Produzir, o nosso MDB, vai estar nas mãos dos tocantinenses. Literalmente, nós vamos estar nos celulares, nos canais do YouTube, nós vamos estar no Instagram, nós vamos estar no momento de descontração, no momento de interação com a nossa gente tocantinense, fazendo uma política de alegria, mas de muita responsabilidade. E aí eu quero saber muita coisa de Nayara Miranda, de Nayara na política, de que forma que tudo isso começou. Fala um pouquinho pra gente sobre esse teu início, esse teu interesse na política, como foi que isso aconteceu, se eu não vou faltar com zelo, me diga a tua idade e qual o teu projeto que tu tem aí para Colinas e para a política do Tocantins. Então, a Nayara tem 32 anos, é formada em contabilidade, pós-graduada em perícia, auditoria e contabilidade, especialista em consultoria empresarial e também formada em matemática, né? Eu leciono na faculdade, eu dou aula para cursos de administração, ciências contábeis, mas também sou servidora pública concursada no quadro administrativo do Estado. Então, assim, tenho uma carreira consolidada no âmbito administrativo, mas sempre perto de demandas sociais através de outros trabalhos que eu realizei na minha cidade, como, por exemplo, a minha participação profissional, né, onde eu trabalhei durante 5 anos na TV local, que é a TV Colinas, a TV da minha cidade, e lá eu sempre estive, Alexandre, muito perto das demandas da nossa comunidade. E com os meus projetos sociais também para as crianças, que eu já realizo há mais de 12 anos em Colinas. Que bacana! E aí, tão jovem, já com algumas graduações, já lecionando. E como foi esse passo? De que forma que tu pensou assim, tenho que entrar para a política? Aonde foi que você entrou nesse momento? Bom, Alexandre, a minha entrada na política, ela foi mais um chamado do que um plano de carreira, né? Eu já realizava trabalhos sociais na minha cidade, como eu disse agora há pouco. Eu também já estava sempre presente, vendo ali o que a comunidade precisava através das minhas reportagens. E aí chegou um momento em que eu percebi que para a gente mudar, para a gente ter aquilo que a gente queria na nossa comunidade, para a gente ter aquelas demandas atendidas, a gente precisava de voz e espaço na política. Então, eu entendi que se a gente quer transformar uma realidade, a gente tem que ocupar esses espaços para trazer ali transformação.
Que bacana. Olha, ser jovem na política é um desafio ou é um combustível? Ser mulher jovem na política é os dois. É um desafio e é também um combustível, com toda certeza. Um desafio porque nós sabemos o quanto é desafiador, né, estar ocupando espaços que durante muito tempo foram ocupados somente por homens. Então, uma mulher na política, ter o seu espaço garantido ali, ainda é um grande desafio, porque muitas vezes nós enfrentamos ali preconceito velado e outras vezes até escancarado, como a gente já viu em casos como o meu lá em Colinas, e que a gente precisa se posicionar. Também é um desafio a gente ter que estar o tempo todo mostrando que nós somos capazes, mostrando que nós podemos estar ali. E muitas vezes esse preconceito, essa discriminação em relação ao posicionamento das mulheres na política, nem é sobre o teu trabalho, é sobre o teu gênero. Então, realmente, isso é muito desafiador. Mas é isso que torna para mim um combustível. Quando eu vejo pessoas querendo nos silenciar, eu acredito que é aí que eu crio mais força para continuar representando por elas e com elas, para a gente ter esse posicionamento firme ali dentro. Para mim, o enfrentamento da violência política de gênero, ele ocorre quando a gente continua, quando a gente persiste. Então, para mim, continuar ali é sinônimo de que nós estamos no caminho certo. Deixa eu te fazer uma pergunta ainda mais. O que você mais se orgulha nesses 100 dias do teu mandato? Acho que 100 e pouquinhos dias, mas já deu para dar um gostinho? Era isso mesmo que você pensava? O que você entende até aqui do teu mandato? Alexandre, são muitas conquistas significativas, porque todas a gente consegue com muita luta, né, com enfrentamentos, e não é fácil. Então, todos, é até difícil a gente enumerar o mais importante, mas com toda certeza o que eu já me orgulho muitíssimo é da minha representação em defesa e em valorização à mulher, colocando ali essa pauta para ser vista, para ser defendida e sempre ouvindo, né, participar da vida de mulheres que precisam, que têm vontade de estar dentro desse espaço político, mas que ainda não conseguiram se encontrar, mas que hoje me veem ali como uma inspiração. Então, eu acredito que eu me orgulho muito de defender essa pauta, eu me orgulho de estar ali representando as mulheres da minha cidade, colocar isso dentro da política com veemência, para mim tem sido uma grande conquista. E, fora isso, ver também os meus trabalhos sociais, porque isso já era realizado antes mesmo do meu mandato. E ver que ele continua e que agora, dentro da política, eu vou poder fazer ainda mais, para mim é muito gratificante. Nayara, olha, e a gente vem acompanhando isso, sabe? Eu penso que tu nem imaginava o quão representativo seria o teu mandato logo no início. E esse teu despertar, essa tua força, essa tua fibra de poder encarar os problemas e iniciar o teu mandato já numa conturbação danada, e você enfrentar de cabeça erguida, mesmo doendo por dentro, sendo julgada, pré-julgada, subjugada acima de tudo, e você fez um enfrentamento de um tema tão importante, que é a valorização da mulher na política. E eu me recordo quando tu me ligou e me relatou o que aconteceu, quando tu me passou os vídeos de tudo aquilo que aconteceu contigo, da posição que foi tomada pelo gestor lá, diante de uma fala tua inofensiva, e aí tomou essa repercussão toda. Muitos minimizam isso, romantizam ou criticam, ironizam esse tipo de situação, mas de verdade essa situação ela tem sido corriqueira no nosso país, e imagina isso de forma pública, no ambiente público, na tua casa literalmente, e o que vem se passando aí com todas as mulheres quando buscam no mercado de trabalho, quando tenta se alocar em um espaço melhor, quando tenta poder fazer política pública, enfim. E você fez esse enfrentamento. E lá em Brasília, tu foi lá com a gente, admirada, fomos na Procuradoria da Mulher, tivemos grandes parceiros que nos acolheram, e aí eu levo homenagem ao nosso presidente nacional do MDB, o Baleia Rossi, que nos deu um suporte tremendo, e hoje você tem um projeto de lei nominado com o teu codinome, projeto de lei Nayara Miranda, onde institui as políticas públicas de gênero na defesa da mulher aí na participação da política. Então eu quero abrir uma aspas aqui nesse bate-papo nosso para lhe cumprimentar mais uma vez, lhe parabenizar, e eu não sei se era esse o teu interesse quando entrou na política, mas tu tem sido instrumento
das vozes das mulheres, principalmente das mulheres jovens que iniciam na política. Parabéns, querida. Ô Alexandre, eu deixo aqui, né, o meu muito obrigada, o meu agradecimento muito especial, e eu sempre tenho falado isso para você, né, o quanto eu admiro o teu posicionamento na defesa das mulheres, porque realmente é necessário. Infelizmente, muita gente, quando vê uma situação como essa, eles romantizam, como você falou, eles criticam, mas quem realmente viveu violência política de gênero sabe o quanto é sofrido, o quanto é difícil passar por aquilo e o quanto nós necessitamos de amparo, de apoio. O que o MDB fez por mim, essa sororidade de chegar perto, de estar junto, de defender, você não está sozinha, foi algo muito importante. Para mim, foi um exemplo de partido que traz um apoio necessário para que as mulheres ocupem o espaço sem medo, para que elas se sintam seguras. E eu falo isso, Alexandre, porque, de uma forma bem pessoal aqui nesse podcast, antes de conversar com você, eu falei com outras pessoas sobre o que eu passei e não deram ouvido. Então, levar ao conhecimento de uma pessoa que tem essa proteção, que tem essa sensibilidade, esse compromisso de poder ajudar, faz toda a diferença. Porque, senão, o meu caso seria mais um. Como o de muitas outras mulheres que estiveram lá no meu Instagram, que pegaram meu contato de WhatsApp, mulheres não só de Colinas, mas mulheres de todo o estado de Tocantins e do Brasil, né, que estavam me acompanhando e que também relataram casos como o meu, mas que desistiram da política por medo. E todas que relataram situações parecidas com a minha, relatavam a mesma palavra em todos os seus depoimentos: medo. E é uma coisa que eu também senti. Tanto é que, aqui também de forma muito pessoal, eu quero relatar isso, que quando chegou até você, não foi nem eu que te contei. Sim. Você se lembra que você me ligou, eu estava até em uma viagem, e você falou: Nayara, acabei de ver essa matéria. Foi com você? Você se lembra? Verdade. Tem aqui no meu WhatsApp ainda sua mensagem. Você mandou uma mensagem do Arnaldo Filho, você falou: Nayara, foi com você? Então, assim, você tem muita sensibilidade. A partir do momento que você viu a matéria, você me procurou, você quis saber, você se inteirou. E me ajudou com todos os amparos que realmente eu precisava, né? No jurídico, no apoio emocional, ligação, toda a sua família, né? Pessoas maravilhosas que pensam como você. Então, essa sustentação das mulheres na política precisa da rede de apoio. Então, isso é fundamental. E eu fico muito contente de saber que o MDB ele nos fornece, né, essa segurança de poder estar exercendo o nosso mandato, mas com todo um amparo. E a lei, Nayara Miranda, a qual eu me sinto muito honrada, e eu sou muito agradecida a você, você sabe o quanto eu falo que eu te admiro e te agradeço, né, por você colocar o meu nome nessa lei, que é uma lei importantíssima e que eu sei, deputado, que vai fazer a diferença na vida das mulheres que estão dentro da política e que, através dela, nós poderemos encorajar outras que já desistiram, mas que agora podem voltar, porque vai existir uma lei que ampara e que vai dar segurança para elas exercerem o seu mandato ali dentro e vai encorajar as que também têm medo a estarem enfrentando e tendo a sua participação positiva na sua política. Verdade. Parabéns mais uma vez, Nayara. Mas, bom, Nayara chegou chegando literalmente lá na Câmara de Vereadores, na política do Tocantins. Como a gente já falou, a tua expressividade ela não está adstrita aos limites territoriais de Colinas. A tua voz tem ecoado aí no Tocantins e no Brasil. Mas vamos lá, vamos falar de outras coisas boas também, e essa é uma coisa que a gente tem falado aqui, é boa e importante, mas vamos falar dos teus sonhos, o que tu pensa ainda para a política daqui para o final do teu mandato, de projeções futuras, tu já pensou, como é que tá? Eu fico imaginando, a gente que é jovem, que tem muito combustível, quer fazer muita entrega aceleradamente, o teu perfil é esse, é muito igual ao da gente. Me fala aí sobre sonhos de Nayara Miranda na política. Então, deputado, eu iniciei, né, esse mandato com muitos projetos e quem acompanhou a minha caminhada política, né, durante o período eleitoral viu quantos projetos que eu coloquei. Então, hoje eu me preocupo muito em ser a melhor vereadora de Colinas, em executar bons projetos, em colocar em prática todos aqueles sonhos, porque realmente eu entrei na política com vontade de contribuir. Né? Quando eu vi que a gente precisava estar ali dentro, ocupar espaço para conseguir mudar a realidade, eu coloquei muitos sonhos em forma de projetos e eu espero poder executá-los. Eu quero fazer um bom trabalho e, de acordo com o que as portas forem abrindo e houver necessidade, com toda certeza, nós estamos aí para trabalhar e para produzir. Que bacana. E olhando para frente, virou uma maluquice essa questão de eleição.
Porque você sai de uma, já está pensando na outra. Ficou muito acelerado e o eleitor tem exigido muito isso. Eu acho que as comunicações ela tem sido muito acessível ao eleitor e também a gente que faz política. Mas olhando para frente, vamos para frente já logo ali, 2026, quem é Nayara Miranda nesse cenário? Deputado, estou aqui à inteira disposição, né, do meu partido, o MDB, e com muita vontade de trabalhar pela minha cidade e para o que precisar, com toda certeza, a vereadora Nayara Miranda está aqui à disposição. É isso aí. Bora perguntar agora. Olha, chegou um momento que a gente vai fazer aqui contigo o inverso. Eu tenho falado aqui, te entrevistado. Mas o que você queria perguntar para o deputado Alexandre Guimarães? Ai, que coisa boa. Então agora é minha vez. Deputado, eu estou muito feliz em ver a sua pretensa candidatura a senador. Então eu fico muito feliz com a sua prospecção. Desde o início, quando eu abracei o teu projeto, eu já sabia que você iria muito longe e nós continuaremos firmes aí com o teu propósito. E eu queria saber quais são os desafios e como você avalia o seu mandato até agora e também quais serão os desafios para você enfrentar aí uma nova candidatura para Senado. Olha, Nayara, muito boa pergunta. Aqui é uma família, todo mundo com todo mundo, vamos pegar na mão de... ninguém larga a mão de ninguém. Essa é a nossa forma de poder fazer política. Eu quero caminhar lá em Colinas junto contigo, todo o nosso time que ontem nos fizeram deputado federal, acreditaram no nosso projeto, sabe? Eu tenho andado Tocantins igual eu ando lá em Colinas. E você, junto com todo o nosso time lá, nos fez muito bem votado em Colinas e eu tenho uma gratidão enorme. E eu tenho entendido, conversando com pessoas, assim como você, com o nosso time de Colinas, que é possível, nesse momento, apresentarmos um projeto maior. Mas, assim, um vai subindo e vai puxando o outro. Essa é a nossa rede, é o nosso time, a nossa família do Bora Produzir. É essa mensagem que eu quero deixar e estender. Então, vamos caminhar o Tocantins inteiro, ouvindo todos os parceiros que acreditaram lá atrás, naquela que diziam que era uma aventura, que era uma maluquice. E aí a gente juntou 54.703 malucos e fizemos o nosso mandato e a gente tenta honrar cada um desses que acreditaram em nós e eu quero poder, talvez, entender que é possível multiplicarmos esses 54.703 malucos e fazer uma política do Tocantins cada vez mais coerente, mais pujante, mais responsável, sem tanta imaturidade como a gente assiste no cenário. Mas, enfim, vamos para frente, espero poder contar contigo no projeto de que entender que é possível. E quando a gente chegar lá na frente e entender que é possível, a gente fazer dar certo até dar certo. Nós vamos fazer isso junto. Com certeza, deputado. Maria, tu me perguntou como eu avalio o mandato. Quando eu estava no Palanque, em 2022, um dos os meus compromissos, eu dizia que eu ia fazer um mandato presente. E quando a gente desligou os microfones, descemos dos palcos, é isso que a gente tem tentado e a gente tem feito, é um mandato presente. Nós temos andado o Tocantins inteiro, de forma desgastante, intensa, mas nós temos andado. O físico, a mente, totalmente para fazer a boa política do Estado do Tocantins. A gente tem a parte que é mais ruim, talvez, na política, que é a renúncia à casa, à família, mas para a gente tentar fazer uma entrega humanizada de política não tem outro jeito. É poder ir em Colinas, entender as necessidades de Colinas, é poder estar em Araguaína, entender as necessidades de Araguaína, mas é poder ir lá no nosso prefeito do MDB, o Neiva, lá de Aurora, e entender lá também. Descermos lá para Novo Jardim, na nossa prefeita Suzy, e entender as dificuldades lá. Da mesma forma, no Peixe, no Bico do Papagaio. Então, nós temos tido um mandato presente, ouvindo a nossa gente. E esse podcast aqui do Bora Produzir vai nos aproximar e vai nos ajudar ainda mais a ouvir a nossa gente. Alexandre, eu vejo que esse é um desafio que você realmente colocou lá, né, no seu projeto de campanha, que você tem cumprido. E eu não imaginava que seria possível, de verdade. Você me surpreende porque eu sei o tanto que a sua rotina ela é exaustiva, ela é desgastante. Mas a gente vê toda a tua atenção, o teu cuidado com os teus eleitores, com todas as pessoas que estiveram contigo. Então, eu te vejo como um grande herói. O teu sonho em galgar, né, patamares maiores, ele é possível e muito necessário. Porque hoje eu vejo que
a política ela precisa de pessoas como você. E assim como eu, muitas mulheres, elas hoje se sentem representadas e elas sentem segurança em te ver, por exemplo, como nosso senador, trabalhando e trazendo políticas públicas aí que beneficiem a participação de todas nós. Olha, eu tô falando em sonho, eu me lembro de uma frase do Helder Câmara que diz o seguinte: um sonho sonhado por um, ele é apenas um sonho, mas um sonho sonhado por muitos, ele se torna realidade. E eu quero sonhar junto com cada um dos tocantinenses um Tocantins melhor. Então, esse nosso projeto de eventualmente podermos irmos ao Senado Federal e trazer mais gente boa para deputado federal, para deputado estadual, trazer a renovação e a boa política para o Tocantins, esse verdadeiramente é um sonho meu que eu quero compartilhar com muitos para que se torne realidade. Vai dar certo sim, com fé em Deus. Então, Nayara, bora produzir, bora direto, bora pro jogo. Agora um pinga-fogo para você. Sei que você vai tirar de letra. Pergunta rápida, resposta rápida. Pergunta objetiva, resposta mais objetiva ainda. Eita, vamos lá. Vamos lá. Para você, política é? Transformação. Ser vereadora é? Desafio. Uma qualidade que todo político deveria ter? Diálogo. Boa. Um defeito que a política precisa abandonar? Preconceito. Um exemplo de liderança que te inspira? Alexandre Guimarães. Ah, obrigado. Uma causa que sempre vai te mover? Mulheres. Boa. Um erro comum de quem entra na política? Se distanciar do povo. Tocantins em uma palavra? Espetacular. Uma prioridade para Colinas hoje? Saúde. Política com P maiúsculo é? Protagonismo. O que a Nayara do passado diria para a Nayara do hoje? Que está aprendendo muito. Eu estou aprendendo muito na política, viu, Alexandre? Com os desafios, a gente está evoluindo. Boa, Nayara. Colinas é uma cidade que tem meu carinho, que tem meu respeito. Foi muito legal estar aqui com você, falarmos da tua trajetória, que é uma trajetória que muito inspira mulheres, inspira jovens, inspira quem de fato quer promover a boa política. A gente tem feito um trabalho lá por Colinas. Nós fomos eleitos, com você acreditando no nosso projeto, e todo o nosso time do MDB, eu mando um abraço para toda a nossa turma do MDB de Colinas, todos aqueles que acreditaram na gente. E olha, a gente teve um trabalho, eu tenho que explicar isso aqui para você e naturalmente para todos os colinenses. A gente tem um trabalho de muita responsabilidade e nós enviamos recurso para Colinas. Só porque essa legislatura ou esse mandato ele está meio conturbado de forma orçamentária. E eu tenho que abrir uma aspas para poder explicar isso e prestar contas para a nossa gente de Colinas. Nós tivemos até agora, eu estou no meu 3º ano de mandato, mas eu só tive um ano orçamentário. É difícil entender, mas essa é a realidade. Houve decisões do ministro Flávio Dino, suspendeu as emendas parlamentares, pagamentos e tal, eu não vou entrar no mérito dessa questão. Mas em Colinas do Tocantins, nós já temos enviado recurso desde o nosso 1º ano de mandato. Quando abriu a nossa plataforma, que é o Sistema de Envio de Recursos, nós colocamos já recurso para a saúde de Colinas, para o Instituto Paulo Ricardo, que faz um trabalho extraordinário de acesso à saúde pública lá em Colinas. Nós temos recursos garantidos, acho que na fração de R$600 mil lá para o Instituto Paulo Ricardo. Nós colocamos ainda para nossas APAES, inclusive estamos discutindo a forma, o dinheiro caiu, já está na conta da Secretaria de Estado do Tocantins, e nós, o governador Wanderlei Barbosa, com o nosso secretário Fábio Vaz, a gente vai colocar o recurso lá de R$200 mil para a nossa APAE, para a infraestrutura da APAE lá de Colinas. Então é mais recurso garantido. Também investimos no social lá, nós colocamos um recurso para a aquisição de cadeiras de rodas numa associação de beneficência lá na nossa Colinas. Nós colocamos um veículo, qual foi? Você indicou o nome da associação? Foi para Associação Abraco. A Associação Abraco também tem um veículo para poder chegar lá para essa nossa querida Associação Abraco. Nós colocamos também um recurso para a nossa Escola Técnica Agrícola, que nós temos lá, uma escola de campo agrícola. Tem recurso caindo. Então estava suspenso por uma condição de orçamento e burocratização judicializada, que todo mundo tem acompanhado como é que está acontecendo isso no nosso país, mas agora os recursos estão se destravando. Esse ano nós já vamos fazer entrega. E aí nós temos debatido fazer muito mais. E aí tem um compromisso. Nayara disse que tem um sonho de ver construído a praça de onde, Nayara? Bairro Estrela do Norte. Bairro Estrela do Norte, que é uma praça para poder socializar
com toda a nossa gente lá do setor, toda a nossa gente de Colinas. Ó, vou me exercitar danado para garantir a nossa praça lá do setor Estrela do Norte, viu? Conta com o mandato do Bora Produzir, a gente vai fazer isso junto e vamos fazer muita entrega para nossa querida cidade de Colinas. Então, esse ano em Colinas, destravados os recursos ainda do nosso primeiro ano de mandato, do nosso orçamento, a gente já garantiu muito recurso, mais de R$ 1 milhão para Colinas e vamos garantir muito mais. Tem discussão sobre o novo campus da Unitins, tem muita matéria boa, tem unidades habitacionais que nós temos canalizadas através do ministro Jader Filho, do Ministério das Cidades, do Ministério do nosso MDB. Depois vamos caminhar lá junto com o ministro, vou te levar lá para a gente fazer mais um exercício de ampliarmos as unidades, as moradias, o sonho da casa própria da nossa gente de Colinas. Então, essa é uma prestação de contas do Bora Produzir e dizer que valeu a pena acreditar no Alexandre Guimarães, valeu a pena acreditar nesse projeto e vai valer muito a pena continuar acreditando nele. Nós vamos transformar Colinas e o Tocantins cada vez em um lugar melhor de se viver. Vamos fazer isso junto, né, Nayara? É isso aí, eu tenho certeza que vem muito mais, porque esse nosso deputado tem muita força, vereadora Nayara Miranda também muita força, de vontade para trabalhar pela nossa cidade de Colinas e nós só temos a ganhar. Nayara, finalizando o nosso podcast, eu passaria aqui mais horas e horas falando com você, falando de Colinas, falando do nosso Tocantins. Mas deixa uma mensagem para a nossa família do Bora Produzir. Alexandre, o meu muitíssimo obrigada, me sinto extremamente honrada em participar, né, do lançamento desse grande projeto que é o podcast Bora Produzir. Já é um sucesso, viu? Pode ter certeza. Então, eu me sinto muito feliz em ser a sua primeira entrevistada. Desejo muito sucesso para ti e para a tua equipe nesse novo projeto. Eu vou ficar acompanhando tudo. Eu estou muito feliz e animada com esse novo projeto que você colocou para a gente. Então, quero convidar a todos que continuem nos acompanhando o trabalho do nosso deputado federal Alexandre Guimarães, vereadora Nayara Miranda, trabalhando juntos aí pelo nosso MDB em prol da população tocantinense. Um grande abraço para todos. Olha, esse foi o nosso primeiro podcast com a nossa vereadora Nayara Miranda, primeiro de muitos. Eu tenho certeza que depois ela vai voltar para a gente falar mais ainda dos projetos futuros, para falar mais ainda das prestações de conta do nosso mandato. Mas essa é a nossa forma daqui para frente de poder fazer política, levando entretenimento, levando informação, levando conteúdo. Política com transparência, política com responsabilidade. Você aí que gostou do nosso primeiro podcast, compartilha, acompanha, curte, envia para todo mundo e diz, bora produzir, vem com a gente, vamos fazer um Tocantins diferente. É assim que a gente vai construir, é dessa forma. Nayara, seja sempre muito bem-vinda por aqui e bora produzir. Bora produzir.